Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos todos os dias nos colocar diante da palavra, pedir ao Espírito Santo para que sejamos iluminados por ela e deste modo ter o discernimento necessário para compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, a escuta da palavra de Deus é um gesto de abertura para acolher a declaração de amor que o Pai Eterno faz a cada um de nós. Por isso é necessário que todos os dias façamos este esforço de abertura dos nossos ouvidos e do nosso coração para acolher a palavra de Deus. E este é um momento especial, quando nós podemos escutar, rezar, refletir e nos esforçar para colocar em prática a palavra que nós escutamos. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus, agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. És porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretendes ser? Jesus respondeu, se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. De quem dizeis, é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o evangelho que nós terminamos de ouvir, do Evangelho de São João, nos narra esse conflito entre Jesus e os chefes dos judeus, sobretudo indagando sobre a identidade de Jesus. Este conflito cresce cada vez mais. Liturgicamente, é importante a gente recordar. Estamos já às vésperas da Semana Santa. Essa semana nós chamamos de Semana das Dores, é a semana que antecede a Semana Santa. E a palavra de Deus vai nos ajudando a entrar neste ambiente que nós iremos celebrar, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vamos acolher esta mensagem do Evangelho de hoje para compreender quem verdadeiramente é Jesus, qual é o seu projeto e quais são as consequências do projeto que ele assumiu. O Evangelho, de forma bonita, começa com esta expressão tão comum para o evangelista João, em verdade vos digo. Sempre que o evangelista recorre a esse tipo de expressão, em verdade, ele tem algo muito importante a nos dizer. E o que diz esse trecho do Evangelho que nós ouvimos? Se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. É importante essa expressão de Jesus. A palavra de Jesus tem força de nos preservar para a eternidade. Se alguém guardar a palavra de Deus. Não basta ouvir, este guardar aqui significa assumir a palavra de Deus para a nossa vida. Fazer desta palavra o nosso projeto de vida.
quem é capaz de guardar a palavra de Jesus, desde já experimenta a eternidade. Obviamente que quando o Evangelho fala aqui que jamais verá a morte, não está falando da morte física, material, mas não verá a morte da alma, porque este entrará em comunhão profunda com Deus, que é eterno, e por isso mesmo também se tornará eterno no coração de Deus. Só que esta expressão de Jesus causou entre os judeus um desconforto, um descontentamento. Por isso eles reagem, diz o Evangelho. Os judeus disseram-lhe: agora sabemos que tens demônio. Enquanto Jesus está falando da vida eterna pela força da sua palavra, os judeus pensam que Jesus tem um demônio. E continua: Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. Há alguns dias que a gente tem escutado este confronto que os judeus fazem entre Jesus e Abraão. O evangelista João vai mostrando que Jesus é justamente o cumprimento da promessa de Abraão. Ele é a verdadeira descendência, mas os judeus têm dificuldade de compreender quem de fato Jesus é. Por isso, interroga Jesus sobre a sua identidade. Continuam ainda interrogando: és porventura maior que nosso pai Abraão que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Portanto, confrontam Jesus com as grandes figuras do Antigo Testamento, Abraão e os profetas. E repito, o evangelista deseja mostrar que Jesus é o verdadeiro filho da promessa feita por Abraão e também Jesus é o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento. É por isso que Jesus responde desta forma: se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis, é o nosso Deus, e vós não o conheceis, mas eu o conheço. É interessante porque aqui fala da glória de Jesus. E esta glória de Jesus vem do Pai. Não é Jesus que glorifica a si mesmo, mas a sua glória vem do Pai. E isso é importante também para nós hoje. Muitas vezes, mesmo na igreja, mas a gente busca glórias de homens, a nossa própria glória ou das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Jesus nos ensina que esse tipo de glória é inválida, ela de nada serve. A verdadeira glória é aquela que vem de Deus, que vem do Pai. Portanto, busquemos também nós a glória do alto, não a glória deste mundo. É isso que Jesus tinha muito claro no seu projeto de vida e é por isso que ele assume até o fim, mesmo os homens deste mundo não o gloriando, mas ele sabia que a sua glória vinha do Pai. E continua Jesus fazendo este confronto, dizendo que os judeus não verdadeiramente conhecem a Deus. Lembrando que o conhecer aqui não é simplesmente conhecer teoricamente, conhecer pela inteligência. O conhecer aqui é fazer esta intimidade com Deus. É por isso que Jesus diz que eles não conhecem a Deus, mas Jesus o conhece. Justamente, sobretudo o Evangelho de São João, mostra esta intimidade entre Jesus e o Pai, a tal ponto que, noutra passagem, o evangelista diz que, colocando as palavras do próprio Jesus, eu e o Pai somos um, para dizer desta comunhão e desta intimidade de Jesus com o Pai. Um pouco mais à frente, os judeus, justamente questionando ainda Jesus, vai dizer: não tens ainda 50 anos e vistes Abraão? E a resposta de Jesus é muito bonita porque ela revela a presença de Deus na sua pessoa. Olha a resposta de Jesus, mais uma vez de forma solene: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Isto é, para dizer da sua origem divina. Jesus, desde sempre, o Filho amado do Pai, esteve junto do Pai. Aliás, para a gente recordar o fio da reflexão do Evangelho de São João, ele começa justamente dizendo isso: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, o Filho amado estava com o Pai
desde toda a eternidade. É por isso que o evangelista diz esta expressão de Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é justamente esta fórmula de expressão da revelação do nome de Deus. Portanto, Jesus revela-se como sendo verdadeiramente o Filho de Deus. E o evangelho que nós ouvimos se conclui mostrando que este conflito se torna mais intenso. Apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Justamente, nós estamos sendo conduzidos para o destino final de Jesus, a sua condenação. Aqui já vemos esta atitude dos judeus de apanharem pedras para apedrejá-lo, o que vai culminar mais na frente na sua condenação e na sua morte de cruz. Deixemos que a palavra de Deus alcance profundamente o nosso ser. Quem guardar a minha palavra jamais verá a morte. Esta é a mensagem de Jesus no evangelho que nós terminamos de ouvir. É por isso que nós queremos rezar e agradecer ao Pai Eterno pela oportunidade que Ele nos dá de escutar a sua palavra e pedir também a graça da força do seu Espírito para que saibamos guardar esta palavra em nosso coração, colocando-a em prática. Vamos dirigir o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração. Pai Eterno, Deus de amor, te pedimos humildemente a graça de um coração aberto para acolher a palavra de teu Filho Jesus. Envia sobre nós o teu Espírito Santo, para que, iluminados por ele, tenhamos a força necessária de guardar e praticar a palavra que teu Filho Jesus dirige ao nosso coração. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos testemunhas do Evangelho no mundo onde nós vivemos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.